Oi pessoal, eu sou a professora Valéria. Estou agora fazendo a minha segunda licenciatura pelo Centro Universitário Uninter. Como estamos vivendo um tempo de pandemia, então a Uninter disponibilizou um novo formato de entrega ao estágio. E esse é um plano de aula que eu elaborei para concluir o meu curso. Então, nessa aula nós vamos ver sobre o novo acordo ortográfico, como que se deu os trâmites entre Portugal e Brasil, né? Que resolveram fazer esse novo acordo que unificasse a língua e algumas mudanças que houveram, né, na grafia das palavras. A língua portuguesa é falada em 8 países. Esses países são os ditos lusófonos, que são os países Brasil, né? Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e o Timor-Leste. Então, assim, são cerca de mais de 200 milhões de pessoas, né? Falando a nossa língua. Uma língua que é originária do latim, né? E que faz parte desses 8 países mencionados. Então, vou falar agora um pouquinho sobre o novo acordo ortográfico, né? Então, assim, dentre os acordos que tiveram no passado, houve-se, assim, buscava-se uma simplificação da língua. E em 1990, né? 1990, deixa eu só apagar aqui. Em 1990, Brasil e Portugal, eles sentaram para conversar sobre um novo acordo ortográfico, mas que não fosse apenas uma simplificação da língua, né, da escrita, mas que fosse uma unificação para que esses países eles pudessem ter um padrão só, então padronizar a escrita. Sendo assim, em 1998, Brasil e Portugal assinam um novo acordo ortográfico. Esse acordo unificou a língua portuguesa. Uma das mudanças que houve, então, foi a respeito do alfabeto. Foram incluídas novas letras no nosso alfabeto. Nós tínhamos essas letras K, W e Y, mas não era oficial do nosso alfabeto, eram letras estrangeiras. Então, pessoas que tivessem um nome como William, Karina com K, ou qualquer nome que tivesse essas letras, eram considerados nomes estrangeiros. E com o novo acordo ortográfico, foram incluídas essas 3 letras e passamos de 23 letras, né, para 26 letras. O sinal gráfico trema também caiu. Não se usa mais trema nas palavras. Trema é esses 2 pinguinhos aqui, ó, que iam em cima que nem da palavra linguiça. Então, não usa mais esse sinal gráfico nas palavras como linguiça, 50 e enxágue. Exceto nos nomes estrangeiros, né? Tem nomes que, como Miller, né? Mantém o trema, mas só nessa exceção. Nas outras palavras, o trema foi abolido. Outra mudança que tivemos foi sobre a identificação de palavras homófonas, palavras que têm o mesmo som. Exemplo, para, verbo, e para, preposição, pelo substantivo e pelo preposição, né? Exemplo, para se diferenciar para que, no sentido de verbo, né, podemos exemplificar como uma frase: para de fazer bagunça, né? Verbo, usava-se então o acento agudo. E preposição, podemos dizer: trouxe flores para você. Então, esse para, preposição. Então, usava-se acento, né, para diferenciar, não tem mais esse acento. E pelo substantivo, né, exemplo, pelo de cachorro, pelo, né, do corpo humano,
usava-se o acento circunflexo para diferenciar de pelo, preposição. Exemplo de uma frase com pelo de preposição seria: ele passou pelo buraco, né? Então, esse pelo era usado sem o circunflexo para indicar uma preposição. Então, no caso, não existe mais. Houve também mudanças nas palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas com ditongo aberto. Essas palavras, elas perderam o acento agudo, né? O sinal gráfico agudo. Palavras como ideia, né? Então, ideia tinha um acento aqui, porque tínhamos um ditongo aberto. Não temos mais esse acento aqui, tá? A palavra ideia é escrita sem o acento. Palavras também como, ó, paranoia. Então, palavras como paranoia tinham um acento aqui, ditongo aberto aqui, ó, olha. Então, foi abolido o sinal agudo dessas palavras com ditongo aberto. Também temos vários outros exemplos, como joia, né? Que também tem o oi, né? Ditongo aberto. E não tem mais o acento agudo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que muda no hiato, né? Nas palavras que apresentam hiato. Então, assim, no hiato, quando houver um ditongo que antecede a palavra, que antecede o hiato, não leva mais acento. Exemplo: feiura. Feiura. Aqui tinha um acento. Agora, ó, feiura. Aqui temos um ditongo antecedendo o hiato. Quando isso acontecer, não leva mais aquele acentinho ali. Então, a palavra feiura não tem mais acento. Então, assim, uma das regrinhas mais chatinha é a respeito dessa regra aqui do hiato, tá? Mas também o bom é que não temos muitas palavras, são poucas palavras. Que nem baiuca. Baiuca. Ó. Baiuca. Então, baiuca tinha um acento no U aqui, né? Então aqui, ó, tinha um acentinho aqui. Esse acento não existe mais. Então, vamos prestar bastante atenção, porque esse ano é ano de Enem, né? E pro terceiro ano, tá certo que essa minha aula é uma aula pro segundo ano, tá? Mas é bom que as pessoas que vão fazer Enem esse ano fiquem ligadas nessas regras aqui, porque na hora de escrever a redação é importante estar atento, né? A respeito do hífen, tem algumas palavras que elas se tornaram uma palavra só, né? E antes era escrita com hífen, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos, como autorretrato. Então, autorretrato, ela termina com vogal aqui, o primeiro elemento, e o segundo elemento começa com R. Quando o segundo elemento de qualquer palavra que antes do acordo era escrita com hífen, tá? Então, agora vai acontecer o seguinte: o R vai ser duplicado, tá? O R ou S. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quando tiver uma vogal mais o R ou S do segundo elemento, vai dobrar SS ou RR, tá? Então, autorretrato se tornou uma palavra só, ó. Autorretrato. Autorretrato.
Então, aqui, duplicou, tá? Outro exemplo aqui. Mini saia. Então, mini saia, né? Era escrita assim, com o hífen aqui. Esse hífen, ele cai e acrescentamos um S. Então, de novo. Terminou em vogal a palavra do primeiro elemento. E a segunda começou com R ou S, aqui no caso S, vai duplicar esse S. Fica assim, ó. Mini saia. Certo? Então, vamos ver aqui mais uns 2 exemplos para ficar bem claro, tá? Vou colocar mais um aqui. Ó. Contra regra. A palavra contra regra também, né? Termina o primeiro elemento vogal e começa o segundo elemento com a letra R. Nesse caso, essa palavra também passou a ser escrita contra regra, duplicando o R aqui, né? E se tornou uma palavra só. Vou colocar mais uma palavra aqui. Antissocial. A palavra antissocial também, né? O que acontece? Ela terminou com vogal. Então, como que ela fica? Antissocial. Dobra aqui o S. Vira, fica uma palavra só, né? Agora, vamos ver agora algumas palavras que antes eram escritas com dupla vogal. Exemplo assim. Encontro de 2 vogais, tá? Então, assim, palavras assim, ó. Micro-organismo. Uma palavra grande, ó. Micro-organismo. Essa palavra aqui, ela tem encontro de 2 vogais. E era escrita assim, sem problema. Com a nova ortografia, o novo acordo ortográfico, essa palavra, ela vai receber, ó, o hífen. Ó, micro-organismo. Organismo. Micro-organismo. Por quê? Porque aqui temos 2 vogais juntas. Então, toda palavra que antigamente era escrita com 2 vogais juntas, elas passam a ser separadas por hífen, tá? É assim, gente. Algumas palavras perderam um hífen e outras ganharam um hífen, né? Outro exemplo aqui, vou colocar aqui para vocês, é anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Então, essa palavra anti-inflamatório é mais um exemplo aqui, ó. 2i. Era escrita dessa forma. Ó como ficou bem melhor, né? Ficou muito melhor escrita com hífen, ó. Ficava ruim aqui essas 2 letras, né? Juntas assim, ó. Anti-inflamatório. Então, já sabem. Então, se vocês puderem anotar, anotem que a palavra que tiver 2 vogais juntas, elas recebem o hífen. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Micro-ondas é um bom exemplo. Micro-ondas. Micro-ondas era escrita dessa forma. Temos 2 O aqui. Como que fica? Micro-ondas.
ondas. É a maneira certa de se escrever agora, tá? Essa aqui é a maneira correta. Tá, então falamos aqui, né, a respeito de quando a palavra tem duas vogais juntas, que agora é separada por hífen. Agora vamos ver os casos em que as vogais são diferentes. Casos de vogais diferentes, assim, antigamente se escrevia assim, ó, auto, escola. A palavra autoescola era escrita assim, né? Agora, ó, vogais diferentes. Então, o primeiro elemento tem uma vogal, o segundo começa com outra vogal, junta tudo na mesma palavra, ó. Autoescola. Autoescola. Essa aqui é a maneira certa de escrever autoescola. Um outro exemplo, ó, infraestrutura. A palavra infraestrutura, ó, termina o primeiro elemento com uma vogal, começa o segundo elemento com uma vogal diferente. Essa palavra, ela vai ficar uma palavra só, infraestrutura. Certo? Então, assim, é bem facinho essa regra, né, do hífen. É uma regra fácil de lembrar, né? E, eu vou dar mais um exemplo aqui, ó. Semi-árido. Clima, né? Clima, semiárido. Termina com uma vogal, começa com uma vogal diferente. Junta tudo na mesma palavra, né? Fica a mesma palavra, sem separação por hífen. Semiárido. Certo? Então, pessoal, é isso, né? Eu espero que eu tenha atingido o meu objetivo, né? De dar uma aula explicativa sobre a nova ortografia. E agradeço.